Salve Jesus, Saravá, Babá, Oxalá. Eu sou Radamés, sou dirigente do Templo de Umbanda Zeladores do Povo. E antes de continuarmos as nossas aulas, as nossas conversas, o nosso bate-papo a respeito de desobsessão na Umbanda, eu vou pedir para vocês se inscrever no canal dos Zeladores e clicar e apertar no sininho para receber as nossas postagens, as nossas notificações. Então vamos dar sequência, pessoal, à nossa conversa que nós iniciamos a respeito da puxada, que em verdade é o trabalho de desobsessão. Eu quero continuar nesse tema, dado a importância dele para os nossos trabalhos espirituais e para a qualidade desses trabalhos espirituais, destes atendimentos. Vocês perceberam que a tônica das nossas conversas, as nossas conversas são direcionadas para a questão mediúnica. É muito incomum encontrar, principalmente no universo do YouTube, pessoas falando sobre aspectos, questões culturais a respeito da Umbanda, focando muito em questões magísticas, questões litúrgicas. O nosso foco é a questão mediúnica, o trato, o intercâmbio mediúnico, porque entendemos que quanto mais nós entendermos o que nós estamos fazendo, como se dá estas interações e a importância da capacitação, da instrumentalização do médium, melhor é o campo de atuação das entidades espirituais. Então vamos dar sequência à nossa conversa a respeito de desobsessão. Nos últimos vídeos eu ilustrei com um exemplo simples, comuns, a importância da desobsessão. Eu costumo usar uma frase muito rica para ilustrar o perigo que é o médium que não se capacita, que não se instrumentaliza, que não estuda, que não entende aquilo que ele faz, que ele participa. É igual uma lâmina que você vai usando a faca, você vai apenas usando a faca, uma hora ela perde o corte, ela fica cega. Então nós vemos muitos médiuns que descobrem a mediunidade, vão no terreiro, aí dizem para ele: você é médium, você tem que girar, você tem que rodar. Quando eles me falam isso, eu fui num terreiro e falou que eu tenho que rodar, eu falo: você é o peão da casa própria? Você tem que girar? Como que funciona isso? É o peão da casa própria? E falaram que eu tenho um guia assim, um guia assado, eu sou filho não sei do que. Você não sabia de quem que você era filho? Isso não está na sua certidão de nascimento? Como que funciona isso? Está vendo o nível da loucura e da irresponsabilidade de lideranças religiosas? Identificam mediunidade. Identificar mediunidade, ok. Médios todos nós somos, em maior ou menor grau. Aí agora um dirigente, um pai ou uma mãe de santo irresponsável, identifica a mediunidade e fala: você tem que rodar, igual o peão da casa própria. O que é esse negócio? Como que funciona? Mediunidade é de comer? Para que ser médium? Para que ser médium? Qual que é a função social do médium? Eu vou além, perguntando: qual que é a função sócio-espiritual de um médium? Aí nós vemos essas aberrações acontecendo, aí vem, coloca a mão na cabeça do cara, sai girando igual um louco,
Se é inconsciente, volta sem entender porcaria nenhuma que aconteceu. Se é consciente, fica desesperado, morrendo de medo. Ou não morrendo de medo, fica encantado. Entra num quadro de encantamento. Aí já fala, você é filho disso, daquilo, seu guia é esse. Aí o cara sai do terreiro e já vai tudo no Google. Olha a loucura que se chegou. Se antes do Google já era perigoso e antes do YouTube já era perigoso, agora com o YouTube então tem que chegar um Radamés nos zeladores e começar a falar um pouco o contrário. Tem muitos outros também que vão nessa toada de orientações que eu dou, nessa linha de pensamento. É arriscadíssimo ser dirigente, é perigosíssimo fazer isso com os outros, sair identificando mediunidade. Daqui a pouco vou inventar um aplicativo, sabe aplicativo? Que você chega com o seu celular do lado da pessoa, na coroa da pessoa, apitar é médium. Pitou 2 vezes é médium banda. Daqui a pouco vão inventar isso também, aí depois já sai lá o guia da pessoa e todo um diagnóstico mediúnico. A loucura. Mas, ok. Qual que é a função, então, deste médium? É receber o guia, somente receber o guia, somente ser medianeiro de um espírito exclusivo, de um grupo exclusivo de espíritos que levam o nome de guias, falangeiros de Umbanda, ou a mediunidade é uma questão universal? Entendemos que ela é universal, ela não é exclusivista. Se eu sou médium de um preto velho, ele que é o dono da minha coroa, eu sou exclusivo desse preto velho e de alguns outros espíritos. Não é assim que funcionam as coisas. Então eu sou médium de um preto velho, que chama assim assado, de um grupo de espíritos, e quando um desses espíritos está incorporado, ele vê a necessidade de ceder o aparelho que ele faz uso, o cavalo, o médium, para socorrer outros espíritos em estado de sofrimento. Então eu estou falando eu na primeira pessoa, tá? Então eu vou falar, por exemplo, de uma gira. Estamos em uma gira, estou incorporado com o meu preto velho, que chama Pai Fulano. O Pai Fulano junto comigo, porque nós somos parceiros de trabalho. O Pai Fulano identifica que aquele assistido que está à frente está acompanhado de uma ou de várias entidades. Ok. Então aí a equipe, como no último vídeo que eu postei, identifica que vai ter que fazer uma puxada, uma desobsessão. Todos se preparam. O guia, quando avisa os médios, já sabe. Os cambonos que estão ao lado, que aqui nos zeladores nós trabalhamos no mínimo com 3 cambonos cada médium. Então são equipes de trabalho. Por quê? Porque são assim que os guias trabalham. Se nessa gira que eu estou citando, desse exemplo, um único preto velho se manifesta, tem ao menos ali 7 espíritos em volta, trabalhando no entorno, na equipe de trabalho. E esses, eu falei 7, tá aleatório o número, pode ser menos ou mais. E esses da equipe que não incorporam estão em contato com outros espíritos também, todos avaliando e concentrados no assistido que está à frente. Está entendendo que são os bastidores de uma gira de Umbanda? Eu acho lindíssimo, pessoalmente. Eu tenho, não é privilégio não. Eu consigo acompanhar essas coisas, dada a minha consciência e minha mediunidade. Outros ficam em sono, sonambúlicos, né? Eu não, eu acompanho, eu acho maravilhoso. Eu acho, a dinâmica, gente, é fantástica.
é fantástica. E os médios que conseguem acompanhar ficam com vergonha também, acham que é coisa da minha cabeça. Claro que é, a mediunidade dentro dela, da sua cabeça, não da minha. Então, voltando lá, o guia quando fala para os médios que vai ter que fazer uma puxada, eles, ok, não tem surpresa alguma, já estavam esperando e acompanhando o andamento. Aí às vezes alguns médios inseguros perguntam qual é o caso do espírito que vai se comunicar. Às vezes a entidade ele fala, é um sofredor, é um doente. Desencarnou e não sabe que desencarnou. Às vezes fala, às vezes não. Nem dá tempo de falar às vezes. Aí o dito obsessor incorpora. Ok, incorporou. No vídeo anterior eu falei que tem vergonha alheia de médium bandista porque já chega querendo falar num período verbal antigo, né, coloquial. Vós sois quem? O que vós queres? Não, para com essa porcaria. Então o espírito se comunica, o espírito incorpora no médium, pode ser no que estava com o guia ou em um auxiliar. Ali inicia-se um diálogo. Se é dia, bom dia, se é noite, boa noite, e assim por diante. Essa interação inicial, e dependendo do médium que dá a passividade e faz a puxada, ele vai conseguir conter mais ou menos o espírito comunicante. Conter, sim. Mesmo médium sonambúlico, é importante adestrar e treinar esse médium sonambúlico, que é o inconsciente, para que ele contenha o espírito. Pois se é um espírito violento, ele vai se manifestar com violência, com uma agressão. Querer sair quebrando as coisas, pegar uma cadeira, jogar na cabeça de alguém, voar no pescoço do encarnado, sair no chão girando mesmo, rolando no chão, querendo jogar, se é o espírito mais habilidoso, jogar o corpo do médium contra algum instrumento cortante. Precisa de conter esse espírito. Então é importante começar a instruir o médium sonambúlico para que ele mesmo contenha o espírito. E se a casa conhece técnicas de apometria, já aplica apometria. Não é difícil, com pulsos de apometria, colocar o espírito no estado de contenção, criar campos de força para conter o espírito comunicante, a entidade, se for violenta. Então, ali na primeira interação inicial, você vai conversar com o cara aqui. Vou falar com o cara, com a mulher que está ali se comunicando. Boa noite. E ver a reação, se há alguma reação, e analisar. Está com dificuldade de falar. Está com dificuldade de falar? Será que está mentindo? Não sei. Eu tenho que pensar, gente. Tem que pensar. Não existe um roteiro. Você tem que conversar. Se você tem muita sensibilidade, se você é vidente, você consegue ver. É um espírito doente, é um espírito assim, um espírito assado. Nesse caso, é difícil. Não tenho vidente ali do meu lado. Se eu tenho vidente, eu pergunto: fulano, você está vendo? Isso daí é doente mesmo? Ele está mentindo ou não? Ah, ele está mentindo. Ok, já muda o tom da conversa. Não, ele nossa, está feio o trem, ele é doente mesmo, hein? Ele está com uma coisa assim, assado em tal órgão espiritual. Ah, ok, então eu já perguntei para um vidente, porque eu também estou em dúvida. Não existe, gente, é abordar, é fazer uma abordagem. Boa noite. Como que você se sente hoje? Ah, eu estou bravo. Ah, eu estou perdido. Ah, eu não sei aonde eu estou. Estou confuso. Ok, o espírito está confuso. Você reconhece alguém aqui dentro? Eu reconheço essa mulher que está aqui na minha frente. Ok, então eu vou fazendo perguntas mesmo. O que ela é sua? Ela é minha mãe. Aí eu pergunto: ô dona Maria, você perdeu algum filho? Não, nem mãe eu sou. Aí eu já vejo que o espírito está mais confuso ainda. Porque a dona Maria não teve filhos, como ele fala que é a mãe dele? Não está batendo, mas ele está mentindo?
Não, ele não pode, ele não deve estar mentindo, não. Então eu já vejo que ele está preso dentro de um contexto de uma reencarnação dele. Ele não percebeu que ele está parado no tempo e no espaço, preso a uma reencarnação, a uma emoção, a um padrão psíquico. E ele vê a Dona Maria que está à frente, que não teve filho nessa existência, como ainda sua mãe. Ele a reconhece pelos vínculos emocionais. Entendeu? Há um descompasso. Como eu faço? Mas eu descobri isso, gente. Esse exemplo que eu estou dando, hein? Tem milhões de situações. É só um exemplo. Aí como que eu conduzo? Eu descobri isto. Então meu espírito, que ele não reencarnou, e foi numa existência filho dessa mulher que hoje está com esse CPF. Ok. Como que eu resolvo isso? Se eu estou conduzindo a conversa, ou está na minha mediunidade, se dando a comunicação, é um outro terapeuta, médico, cambólico, que está conduzindo a conversa, ele estava na nossa equipe, ele sabe dos detalhes do passe que a Dona Maria tomou. Então ele tem que lembrar das queixas da Dona Maria, do teor da conversa dela com a entidade, com o espírito. Ele tem que fazer ligações na cabeça e conversando, interagindo com o espírito e entrevistando o espírito, fazendo uma anamnese realmente no espírito. Ô fulano, você lembra seu nome? Qual o seu nome? É Marcos. Ah, sim, Marcos. Que país que você pensa que você está? Estou no México. Eu sou mexicano. Ok, você é mexicano. Qual é o ano? Aí ele vai dar ele vai às vezes ficar confuso, que geralmente fica. Aí você tem que ajudar o espírito a lembrar. Aí usam-se técnicas específicas para isso, para ir despertando as memórias do espírito. Aí ele vai trazendo referências. Você, essa pessoa que está à sua frente, que você diz que é a sua mãe, por que você está acompanhando ela hoje? Qual é a emoção que você está sentindo ao vê-la aqui na sua frente? Tristeza, de repente, ódio, eu a odeio. Aí, dependendo da resposta, você tem que ter outra pergunta. Já pensou se ele me revela, eu a odeio? Como que você ouve isso? Um filho declarando que odeia a mãe. Você a odeia e você está a perseguindo? É isso, fulano? Sim, eu quero a morte dela. Mas por quê? Por quê? Aí de repente vai que ele me fala que ela me torturou, que ela me vendeu, porque ela me trocou por uma cabra, não sei. Ou coisas absurdas, me obrigou a casar forçado, ou eu sou homossexual e ela me torturou. Então aí aí nós vamos perguntando, nós vamos tendo revelações. E aquele assistido coitadinho, débil, frágil, anjinho de candura que está à nossa frente, a gente vê aqui que em verdade ele é o vilão. Ele é o algoz, o espírito é a suposta vítima. Descobriu-se uma história, um enredo. Aí eu tenho que tratar as emoções do espírito, tratar terapeuticamente mesmo. Esse ódio que você está sentindo te fez ficar preso no tempo. Eu vou te ajudar a você perceber o ambiente. Eu vou te ajudar a perceber a passagem do tempo e te mostrar que você ficou calcificado nessa emoção. Aí eu uso técnicas para atualizá-lo realmente com as energias do médium, dar um choque anímico na consciência dele e ele começar a realmente ver as coisas como hoje elas são. E começar a perceber que aquela mulher tem hoje encarnada, tem um CPF, é uma outra personalidade.
Ali eu dei um choque anímico, eu descobri uma história e conduzi terapeuticamente para que essa história tenha um desfecho e os dois sejam tratados, não só a pessoa que veio à casa, ao terreiro, pedir ajuda e socorro para suas dificuldades, também um espírito vingativo, sofredor, humano, que tem uma história. Essa história precisa de ser respeitada. Essa história, nós precisamos de começar a pesquisar as histórias dos espíritos que vêm à nossa frente e não já saindo taxando-os de obsessores, de vingativos, culpabilizando-os pelos nossos sofrimentos, pelos nossos desequilíbrios, desregramentos, dores físicas, mal-estar. Então ali, este é um dos muitos exemplos que eu posso citar para vocês, que pode acontecer em uma puxada, em uma gira, e os auxiliares, os terapeutas, médios, cambonos, é fazendo perguntas que se descobrem as histórias. É usando, se você não tem evidência para ver como que está o aspecto do espírito, se ele mente, se ele não mente, se ele é doente, se ele não é doente, usando os recursos de outros médios, perguntando para videntes, sensitivos, para outros guias que estão na casa. O pai João, pergunta um exemplo, nesse exemplo que está aqui, quem conduz a desobsessão está em dúvida, não tem vidente, esse terapeuta pode falar para um outro cambono, vai lá, pergunta para Maria Conga, fala para ela dar uma olhada aqui, só isso. Aí vai lá, Maria Conga no exemplo, olha e fala, tal coisa, filho, vai por esse caminho aí, ó, tenta essa abordagem. E esse é duro, hein, filho, esse é duro, hein, mas põe a mão na testa dele, conta até 5 para fazer ele lembrar da última reencarnação. É uma interação. É um trabalho em equipe. Os espíritos também não sabem tudo. Imagine nós. Imagine nós, ficamos perdidos realmente. Aí o dialogador, o terapeuta, o médico cambono não sabe o que fazer, pergunta para outro. Vai fazer o quê? Não sei o que fazer? Vou tirar nas cartas, no Búzios, para ver o que os orixás me indicam, o caminho do diálogo. Não dá, né? É perguntando mesmo. E tendo curiosidade de se fazer as perguntas certas, principalmente para os espíritos obsessores. O porquê você está vivendo isso? Por que você desceu tanto nas sombras? É ir perguntando. Ok? Então logo mais eu retorno com mais exemplos de diálogos com os espíritos. Saravá.